de fato, quem se levantar contra Israel vai cair? As pessoas, elas estão divididas, né? Muitas pessoas estão falando, não, temos que apoiar incondicionalmente tudo o que Israel fizer, porque como se trata do povo eleito, o povo escolhido, nós temos que apoiar incondicionalmente tudo, que todos os outros são satânicos. E aí, queridos, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque todas essas coisas, né, que vêm contra Israel, é claro que são levantes do inimigo e que ele quer destruir Israel. Mas a palavra de Deus também nos mostra que isso é permissão do Senhor. Diante disso, qual deve ser a nossa oração? Falou, né, lembrou a passagem bíblica, ore pela paz de Jerusalém. Mas a paz que nós devemos orar, queridos, é a paz que Jesus traz e só Ele pode trazer. Então não tenham dúvidas, nós temos que orar sim pela paz, no sentido de permitir que a palavra possa avançar. E a palavra possa ser pregada, o evangelho possa ser pregado, tanto na Palestina, para os palestinos, os árabes, quanto em Israel, para os judeus e os muçulmanos que vivem lá em Israel. Então, amados, nós temos que orar para que a palavra de Deus, ela possa sempre prosperar. Nós temos que orar para que Deus cumpra a sua promessa, para que haja uma restauração de Israel, uma restauração verdadeira que só acontecerá reconhecendo a Jesus Cristo como Messias. A palavra de Deus, ela traz várias vezes profeticamente a advertência de que se eles não se mantivessem fiéis, se Israel não fosse fiel, seria disperso entre as nações. Deuteronômio, capítulo 28, verso 65, isso até o 67, ele vai falar, né, que não haveria repouso para a planta dos pés deles, caso não obedecessem os mandamentos. E de fato, quando eles tornam peregrinos entre as nações, eles vão de um canto para outro, sem repouso, sem um lugar para permanecer e dizer que é deles. Você veja o que houve durante a Segunda Guerra Mundial. Como e aquilo ali foi, de fato, decisivo para que Israel tivesse aquele sentimento de voltar para a sua terra. 6 milhões de judeus foram mortos. Levítico, capítulo 26, verso 33 até o 45, fala também que caso não obedecessem, Deus espalharia o pavor nos seus corações. No Salmos 44:14, o salmista, ele fala o seguinte: tu fazes de nós provérbio entre as nações, os povos nos veem e balançam a cabeça. Então você veja, tudo isso se cumpriu plenamente. E aí, é a mesma palavra aqui do Salmo, é aquela palavra que nós lemos de Ezequiel. Então você veja como uma coisa está em sintonia com a outra, né? Realmente, Israel seria disperso. E Israel foi disperso. E, queridos, o preço que ele pagou foi muito grande. São 1900 anos de humilhação, de perseguições de todo tipo. Você pode pegar aí na história como tem sido perseguido este povo. Mas também a palavra do Senhor se cumpre, porque Deus falou para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então tem sido assim, os que perseguem o povo de Israel, apesar de ser um povo que hoje está em rebelião contra Deus ainda, os que perseguem
acabam sofrendo as consequências. Mas aqueles que abençoam, aqueles que acolhem, são abençoados junto com a prosperidade que Deus normalmente costuma dar a muitos desse povo. Então isso chama muito a atenção, queridos. Mas é a promessa, é a palavra de Deus se cumprindo. Agora, nós temos que tomar um cuidado de ter muito discernimento. Porque hoje o povo de Israel ainda é um povo incrédulo. É dito que vão passar por lutas, angústias, justamente para que possam se chegar a Cristo, possam chegar a aceitar Jesus como Messias. Nós temos que ter isso muito claro. Então, confrontos como este vão acontecer, piores do que este, segundo nós vemos na palavra. O que nós temos que continuar orando é: Senhor, continue cumprindo as suas profecias, glorifica o teu santo nome e cumpre a tua palavra pela qual eles voltarão. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus, queridos. Não falar assim: Senhor, tira a luta, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer simplesmente. Agora, neste confronto, você veja, o pastor Misael falou, Hamas, né, os radicais do Hamas, eles têm como propósito destruir os judeus. Os radicais não vão se contentar em simplesmente estabelecer os direitos dos seus cidadãos. Isso não quer dizer, por exemplo, que todos os do Hamas sejam radicais. E é isso que nós temos que entender também. Porque o Hamas, queridos, antigamente ele era um grupo terrorista, mas ele assumiu uma posição, assim como o Fatah, que é outro partido que disputa lá na Palestina, assumiram uma posição de partidos políticos que governam, segundo ganham as eleições, eles governam aquela faixa de terra. Então tem pessoas ali que não concordam com isto, que não tem esta visão. O problema é que numa guerra, quem sofre é a população. Quem sofre é a população. Quem paga o preço é a população. Então quem está sofrendo é o povo de Israel, é o povo palestino. Isso é o que deve nos comover para orar por eles, para clamar ao Senhor, porque estão morrendo pessoas que não ouviram falar de Cristo. Então isso, meus queridos, deve ser o centro das nossas orações, tá? Então, para que você tenha uma ideia do que acontece, essa guerra, essa que está havendo ali, sobretudo é política. Claro, a extrema-direita, né, mais radical de Israel, também não quer conviver com os palestinos. É preferível destruir também. É claro que, como há um equilíbrio no país, não é feito isto, né? Mas tem um pessoal que também, se pudesse, destruiria. E ao longo do tempo, o que esses grupos eles acabam fazendo? Eles acabam incentivando e levando colonos a ocuparem terras na faixa de Gaza. E nos últimos tempos, esses grupos têm sido grupos armados que tomam terras à força. Então é isso que se fala, né? Isso que é uma reclamação lá dos palestinos, de que há uma política deliberada nesse sentido, e esses colonos acabam invadindo a Cisjordânia, principalmente, que é uma região ali, né? Uma região ali também que fica naquela mesma faixa. Porém, queridos, o que acontece? Nos últimos tempos, Israel tem se aproximado bastante da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela tem se aproximado bastante de Israel. Então, há um entendimento muito grande entre esses dois países, tanto é que, ao mesmo tempo que Israel faz um boicote ali a Gaza, a Arábia Saudita também faz o boicote.
Só que, em termos de você pensar sobre o islamismo, isso não é interessante, né, para a religião islâmica. Por exemplo, isso não é interessante para o Irã, para os ayatolás. Eles, historicamente, são os que financiam os grupos terroristas e armam esses grupos, como o Hamas, lá em Israel, lá na faixa de Gaza, e como o Hezbollah, no Líbano. É claro que o Hamas sabia que esta guerra ele não venceria. É quase como se fosse um ataque suicida. Apenas protestar contra as invasões dos colonos, isto justificaria o ataque que foi feito, porque veja bem, o ataque que foi feito, nisso que eu não estou falando todas essas coisas aí, eu não quero falar que foi um ataque político, porque não foi um ataque terrorista. Há relatos de bebês que foram decapitados. Entre esses muitos mortos aí que estão sendo citados, mais de 1.000 mortos em Israel, né, nos kibbutz principalmente, há relatos de bebês decapitados. Encontrar a cabeça de bebês decapitados. Isso é um absurdo. Não há guerra que justifique, o ataque que justifique esse não de extermínio. Né? Então, foi um ataque terrorista. Não dá para a gente usar um outro termo. Agora, por que fizeram isso se sabem que não tem a mesma capacidade, o mesmo armamento? Israel é muito mais bem armado. É evidente que eles iriam perder isso aí. O que acontece é que o Irã ele tem interesses aí em manter conflitos, em separar a Arábia Saudita principalmente, e isolar Israel. Então, o que faz? Ele instrumentaliza, ele não pode se meter, né, tem até uma advertência dos Estados Unidos, da Europa, para que não se meta, né, mas ele instrumentaliza os grupos para poderem guerrear, e tanto é que essa análise é muito plausível, queridos, que eu estava lendo aqui uma notícia, né, que no 4º dia de guerra, o bombardeio chega aonde? Líbano e Síria. Mas não estavam bombardeando apenas a faixa de Gaza? Só que aí você percebe que eles também vão contra quem? Hezbollah. Então aí você vê a política que está envolvida, o conflito que está envolvido aí é um conflito muito mais amplo, e é isto que é o mais assustador e o mais preocupante nesse conflito. Então, nós devemos ter uma consciência do seguinte: é uma guerra terrível, nós devemos orar por Israel, mas nós temos que orar também pelo povo palestino, queridos, porque é desproporcional a força de Israel contra a faixa de Gaza. E lá, aqueles que são terroristas, eles ficam espalhados no meio do povo que não é, num povo que é inocente, um povo que não tem nada a ver com essas coisas. E aí, quem sofre é esse povo. Então, quando você fecha as fronteiras, quando você faz boicote, né, você interrompe o fornecimento de água, você interrompe o fornecimento de comida. Então, quem acaba morrendo? A população. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado para nós não virmos a tomar um partido, né, contra um povo inocente. Então, ao mesmo tempo que nós temos que lutar, né, pelo povo de Israel, nós também devemos lutar e orar também pelo povo palestino, né? O povo palestino que precisa também de Jesus Cristo e entender a política que existe por trás de tudo isto. A palavra de Deus fala, né, abençoarei os que te abençoarem. Foi isto que Deus falou para Abraão. Isso tem que se cumprir. Então Deus vai guardar Israel. Deus vai guardar, mas não significa que Israel não vai sofrer. Vai sofrer isto e coisas muito piores. Nós temos que entender que tudo isso vai acontecer para que eles possam se chegar a Jesus e reconhecer Jesus
enquanto igreja, nós temos que nos manter firmes, né, no compromisso de, como falou o pastor Misael, evangelizar, pregar a palavra, não deixar de falar sobre Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, e orar para que este propósito soberano de Deus, ele possa fluir. A paz, esta paz, ela virá sobretudo com Jesus. Ele fará valer o nome de Jerusalém, que fala justamente sobre ser a cidade da paz.